Peraí. Mano, Jorge. Acho que eu tô. Gente, me chamo Maria da Conceição Ribeiro Neves. Comprei esse iogurte aqui da marca Vaca é Você. Fica famosa. Filma aqui, Jorge. Filma aqui. Comprei no mercado ali perto de casa. Olha que absurdo que eu achei dentro dele. Gente, compartilha esse vídeo no Zap com o máximo de gente que você conhece. Tá as pessoas a não comprarem. Ó, não comprem. É você. Cadê o pronunciamento da marca? Vem aqui comigo, vem cá. De novinho, tá, gente? Acabei de abrir e olha o que eu acho. Um anel dentro do iogurte. Eu acho isso um descaso com o consumidor. Uma falta de higiene da fábrica. Oi? Parece nossa aliança de noivado. Cadê a sua? É mesmo. Pode filmar, Jorge. Eu vou te fazer a seguinte pergunta. Qual a música que vai bombar nesse verão? Quando você for responder, você responde. Música que vai bombar nesse verão é tá 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 tá. Combinado? Desse jeito, né? Responde desse jeito. Posso perguntar? Qual a música que vai bombar nesse verão? A música que vai bombar nesse verão é tá 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 tá.